orando. Então, nós começamos oficialmente uma campanha de uma vida poderosa de oração. O que consiste uma vida poderosa de oração? Hoje, já baseado no capítulo 1 desse livro, eu vou falar sobre os 3 fundamentos básicos de uma vida de oração. 3 coisas chaves, importantes, que você deve compreender na sua mente, na sua vida de oração, na sua jornada de oração. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não entendeu, que não aprendeu o caminho da oração, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Imagine que você tenha alguma enfermidade, e essa enfermidade existe um remédio. E esse remédio, ele tem poder para curar. Você já deve ter sentido uma dor e você tomou um remédio e ele liquidou. Ele acabou com aquela dor. Você não sentiu mais nada depois do remédio. Você já deve ter tido essa experiência. Você fez um tratamento ali, você tomou uma injeção, porque você estava torto, você não conseguia ficar, endireitar, e você tomou uma injeção. Ou então, a irmã Rúbia fez uma aplicação de ozônio em você, e é como se tirar uma camisa. E você tem essa possibilidade, você tem uma enfermidade que traz um desconforto muito grande, você tem um remédio, só que você não toma o remédio. Todos os teus dias estão sendo comprometidos com aquele sofrimento, todos os seus dias estão sendo comprometidos com aquela dor, todos os seus dias são comprometidos com desconforto. E, em vez de você tomar o remédio, você se envolve com tantas coisas, você esquece e você não toma o remédio. E você, ao invés de tomar o remédio, você preferiu viver desconfortavelmente. Lucas 11, capítulo 1, diz o seguinte: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus lhes disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação. Os discípulos pedem um exemplo para Jesus, eles pedem que Jesus ensine eles a orar, e aí nasceu, aí foi aí surge na nossa história uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso não vai surtir efeito nenhum na sua vida se você pegar e ficar repetindo ela por 50 vezes. Mas se você colocar todos os princípios e ensinamentos que tem ali em prática na sua vida, você tem ali um modelo de oração, palavra de Deus, ensino das Escrituras, direcionamento, ensino do próprio Senhor Jesus, que muda, sim, a sua história. Na Bíblia, os homens que oravam faziam as suas orações entendendo que elas podiam mudar a realidade. Paulo, quando orava, ele não orava achando, ele orava sabendo que o Deus que ele tanto pregava e tanto amava tinha poder. Paulo nos diz que nós somos cooperadores. Ele coloca a oração como algo onde eu estou trabalhando junto com o Senhor para que as coisas aconteçam na minha vida. Como se o meu coração vai se unir ao coração do Senhor, o meu entendimento vai se unir ao entendimento do Senhor, eu vou ser suprido daquilo que é a sabedoria máxima do coração de Deus, a sabedoria de Deus, minando o meu relacionamento, a minha vida de oração. É como se eu conversasse com Deus e eu levanto da minha oração e eu vou agir. E aí Paulo vai colocar que nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9 diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, nós trabalhamos com Deus para determinadas coisas. Nós trabalhamos com Deus para que o Evangelho seja pregado. O poder é dele. É o Espírito quem convence, é Deus quem convence o homem. O Deus Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas quando eu vou a campo, quando eu testemunho, quando eu falo do amor de Deus, eu estou me unindo a Deus para uma causa. Que causa? A causa dele.
o mandamento dele, o ide dele. Então, é como se eu fosse um cooperador de Deus. Agora ele pode me usar. Eu não sou ajudante, porque eu sou escravo, porque ele é Senhor. Mas eu trabalho em sintonia com Deus. Vida de oração é mais ou menos isso que acontece na prática. Vida de oração é eu ir até a presença de Deus, eu e o Senhor conversarmos, eu receber direcionamento, eu receber as respostas, eu sou equilibrado no meu entendimento e eu saio da presença de Deus e começo a agir segundo o meu relacionamento com Deus. Vida de oração é eu falar com Deus, Deus, eu quero colocar a vida de determinada pessoa que está muito doente, eu quero que o Senhor visite essa pessoa, o Senhor tem poder para curar, o Senhor é aquele que tem todo o poder, o Senhor é o médico dos médicos, e eu termino aquele momento de falar com Deus e eu me levanto, agora eu vou até aquela pessoa, e assim como a palavra ensina, eu vou estender as mãos, e eu vou orar por ela, para fortalecer ela. Quando eu estou falando com o Senhor, eu estou ali, negociando com Deus uma cura, perguntando para o Senhor, pedindo para o Senhor a respeito disso, para que Ele me dê um direcionamento. Quem sabe numa intimidade, orando por alguém que está doente, o Senhor fala para mim, Márcio, vai lá e converse com essa pessoa. Ela precisa falar algumas coisas. Tiago diz que aquele que está doente deve confessar os pecados. Mas eu não posso simplesmente ir à casa de uma pessoa doente e sem a sabedoria e a intimidade com Deus, achar que essa pessoa está doente por causa do pecado. Porque se a enfermidade tivesse simplesmente vínculo com o pecado cometido, a minha prática de vida, então todos nós estaríamos doentes, ou muito doentes, ou já teríamos morrido, se não fosse a graça e misericórdia. Mas às vezes o Senhor visita, o Senhor vai lá, e naquele momento de enfermidade, a pessoa é restaurada de uma enfermidade física, psicoemocional, mas também de uma enfermidade espiritual. Quantas vezes pessoas ficaram doentes, nós oramos, clamamos, e o Senhor atendeu. Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com a minha mãe está ali, está com a gente aqui em Jaraguá, e nós estávamos falando de uma irmã muito querida, e ela teve um câncer, e ela, de forma muito rápida, os médicos decidiram retirar o estômago dela. E aquilo preocupou. Primeiro, porque ela já tinha uma certa idade. Segundo, porque, para nós que não somos da medicina, não temos talvez tanta informação de como é que vive sem um estômago. Só que esse fato já faz tanto tempo, e a gente fica testemunhando. Aí, hoje, as redes sociais nos unem, e ela está sempre lá, ou ela está em Curitiba, ou ela está no Rio de Janeiro, onde ela tem familiares, ou ela está nos Estados Unidos passeando, porque ela também tem netos e filhos lá nos Estados Unidos, e a gente vê ali a irmã Irene, a tia Irene, como a gente sempre chamou ela, de um lado para o outro, mas já faz tantos anos que ela vive sem o estômago, porque o Deus da tia Irene é um Deus que é capaz de fazer uma pessoa viver muitos anos. E muitos anos é muitos anos. Para mais de 15 anos. Ela já é uma senhora bem idosa. Quando nós oramos a respeito de uma vida, de uma pessoa, e nós falamos com o Senhor, querido, como cristãos, por tudo que já vimos e ouvimos, pela palavra e as promessas e as mensagens, nós nunca deveríamos ir à presença do Senhor com dúvida do que Ele pode fazer. E nunca deveríamos ir à presença do Senhor determinando o que Ele deve fazer. Duas coisas que eu não posso fazer. Ter dúvida de que aquela oração que eu estou apresentando, ela se encaixa dentro de todos os valores e princípios que a palavra de Deus me ensina. Porque a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Mas quando eu falo com Deus, eu falo da possibilidade de um Deus que tem poder para curar. Fizemos uma lista ontem, eu e a Márcia na casa do Cid, orando com ele que está na luta contra o câncer, e no
determinado momento, eu resolvi contar para ele e falar nomes de pessoas que há muito tempo foram curadas por câncer, estão firmes, vivendo com saúde. E eu falei o nome de várias pessoas. Cid, eu estou orando, e eu vou orar e pedir que o Senhor te cure, porque eu vi ele curar. E ali, eu e a Márcia, conversando com ele, nós fizemos uma lista de pessoas que nós conhecemos. E uma irmã em especial que nós citamos, nós estamos falando de uma cura que aconteceu entre o testemunho dela 25 a 30 anos atrás. Está lá, em Curitiba, vivendo a vida dela, servindo ao Senhor. Deus visitou aquela mulher, removeu um câncer. Então, quando eu vou orar, eu falo com Deus e eu sei do que Ele é capaz, eu preciso dessa certeza e dessa convicção. Tem 3 fundamentos básicos que você precisa entender e você precisa aprender. Primeiro, você precisa ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus e não um dever ou uma disciplina legalista. Eu não vou para a presença de Deus porque hoje eu ainda não orei. Eu vou para a presença de Deus porque diariamente eu falo com Deus. Eu vou para a presença de Deus porque é impossível para um filho de Deus viver sem o direcionamento, a companhia, o sustento desse Deus. Então eu preciso entender isso. Quando eu olho para esse texto, ele diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E eu perguntei aqui, aonde será que ele estava? Porque ele andava por muitos lugares. E os lugares que Jesus ia, ele curava. O lugar que Jesus ia, ele abria os olhos, ele destapava os ouvidos, ele fazia as escamas dos olhos caírem e as pessoas se entregavam. E ele salvava as pessoas, além de curar. Não há nenhuma dúvida do que há de mais importante da ação de Deus na minha vida. A salvação é o que há de mais importante, porque salvação é uma ação de Deus na minha vida que é eterna. A minha cura é temporal, mas a salvação não. A salvação é algo que vem para resolver a minha eternidade. A cura é algo que vem para me oferecer mais alguns anos de vida. Aonde está Lázaro, que foi ressuscitado dentre os mortos? Se você fizer uma viagem a Jerusalém, ou pegar ali e esticar um pouquinho mais, chegar a Betânia, e você chegar lá e falar: eu vim aqui para conhecer o Lázaro que foi ressuscitado. Ele não está lá, porque ele já morreu. Eu não sei de que doença ele morreu depois, se ele de repente morreu, também foi martirizado, uma grande possibilidade, porque quem andou muito próximo de Jesus foi martirizado. Você não vai encontrar a mulher do fluxo de sangue e dizer: você é a mulher do fluxo de sangue, só no céu. No céu, você pode ter esse privilégio. Você encontrar alguém lá e ela dizer: eu sou a mulher do fluxo de sangue. Lá, quando eu vivia lá na terra, quando eu vivia naquele outro mundo que não é esse, eu tive uma enfermidade grave e Jesus me curou. Mas ela voltou a morrer. A gente também não sabe como. Mas aqui diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus tinha ali uma vida poderosa de oração. Não é só uma disciplina ou um ritual, mas é o seu compromisso de ter um relacionamento diário com Deus, um relacionamento pessoal e um relacionamento de amor. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, queridos, é ter um relacionamento com Deus diário de oração. Uma vida de oração. João 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui, Jesus está falando: vivam conectados em mim. Tenham esse relacionamento diário comigo. E porque sem isso, sem a intimidade, sem ser conectado, sem viver na obediência, porque se você opta pela desobediência, se você optar pela religião, você não vai conhecer e provar o que é uma vida poderosa de oração.
Oração para você vai virar uma reza, um ritual. As pessoas vão falar para você, escuta, ora pela minha vida. E você vai falar, vou orar. Vai que você tenha sorte. Porque quem não tem uma vida de oração está à mercê da sorte. Não à mercê de um movimento aonde Deus age. Quando nós temos uma vida, um relacionamento pessoal com Deus, nós estamos ali na perseverança da oração, aquela situação que tem na minha casa, aquela situação que tem na minha história todos os dias, durante dias, semanas, meses, se necessário for, anos. Em alguns casos, mesmo que seja década, você vai continuar falando com Deus sobre aquele tema. Você sabe que Deus está te ouvindo. E você também sabe, pelas promessas, que Ele está disponível. A submissão a Deus e a confiança em Deus faz toda a diferença. Uma disciplina. Lembra o exemplo que eu dei? Você tem uma enfermidade. Isso traz desconforto todos os dias. Você não tem qualidade de vida por causa de uma enfermidade. Existe um remédio que você toma e essa enfermidade vai pelo ralo. Amanhã, a sua vida é diferente. A vida de oração é assim. Sabe por quê? Porque a sua intimidade, a sua obediência, a sua rotina na presença de Deus, você está dialogando com Ele sobre tudo que está acontecendo na sua vida e na vida das outras pessoas. Isso feito com fé, tudo fica muito menor do que é. Às vezes a pessoa te procura e fala, ora por mim, você olha, ela está desesperada. Qual é a primeira coisa que você fala para ela? Calma, confie em Deus. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Tem uma história muito antiga, mas muito antiga sobre oração. Antiga a ponto de eu ouvir na minha infância. Eu conheço essa história da minha infância. Talvez você já ouviu. Que diz que estava ali um tempo de seca. E um homem olhando para a plantação, que havia já feito a semeadura, olhava para o céu e nenhuma possibilidade de chuva. Tem o netinho dele que está pertinho dele, ele chama o netinho e fala assim, e ele explica para o netinho, se não chover, essa terra não vai produzir nada. Nós precisamos da chuva. Então vamos fazer uma oração aqui e pedir que Deus faça chover. E aquele vô, e aquele netinho, o netinho acompanhando a oração do vô, aquele vô ali, o agricultor, ele faz a oração e pede para o Senhor para que Ele mande chuva sobre a terra. E quando ele termina de orar, ele falou, agora vamos para casa, vamos embora. E aí o netinho fala, vô, o senhor não vai pegar o guarda-chuva? O vô acha estranho, que guarda-chuva? Por que eu vou pegar um guarda-chuva se não está chovendo? Sabe, o vô já dá uma dura no netinho. Você é meu doido, esse meu neto. E o netinho fala, mas se nós pedimos chuva para o Senhor, a chuva não vai vir? Aquele netinho sabia exatamente qual é o poder da oração. O que é uma vida poderosa de oração. Então, se você ora pedindo chuva, faça um favor. Pegue uma capa de chuva e um guarda-chuva. Porque a possibilidade de chover é grande. Isso é uma vida poderosa de oração. Submissão, confiança, fé. 2 Coríntios 3:4 diz, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Para mim orar, eu dependo de Deus. Para mim orar, eu dependo do Espírito. Ele, o Senhor, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, da lei, guardiões do legalismo, não. Mas do Espírito Santo de Deus. Pois a letra mata, mas o Espírito produz em mim vida. O Espírito vivifica. A presença de Deus, a intimidade de Deus traz vida. Quando você entende isso, quando você declara, eu amo o Senhor Jesus, mas você não tem uma vida de oração,
Não está estranho isso? É a mesma coisa você homem, dizer para uma mulher, olha, você é uma mulher linda, eu quero namorar com você, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero até me casar com você. Vamos fazer o seguinte, daqui uns 3 anos a gente se encontra para casar. Mas como assim? Que história é essa? Que você me acha uma mulher linda, né? Está dizendo aí que eu posso ser a sua esposa, a mulher da sua vida, e você quer me encontrar daqui 3 anos para a gente casar. A gente não vai conviver, a gente não vai ficar junto, a gente não vai passear junto, a gente não vai ter muitas conversas, a gente não vai namorar. Bom, não parece que há algum sentimento nobre no coração desse homem por essa mulher. Quando nós amamos Jesus, nós temos que ter no nosso coração algum anseio de estar na presença dele, algum prazer de falar com ele, algum desejo de confiar nele. Quando nós conhecemos a palavra e nós vivemos as lutas, nós temos que ter alguma motivação no nosso coração de que nós temos um lugar, como a palavra de Deus diz aqui. Jesus estava orando num determinado lugar, um lugar onde eu sei que eu vou me encontrar. A Bíblia tem até a sugestão, vá para o seu quarto. E o teu Deus, que vê você, que ouve você, Ele vai te recompensar. Nós precisamos de tempo com Deus, conhecer Deus, para trabalhar com Ele. Saber qual é a vontade dEle, para trabalhar com Ele. Imagine que você entra em um lugar para trabalhar, você tem um líder ali, e você não sabe exatamente o que Ele quer, qual é o direcionamento, você começa a trabalhar igual um doido. Aí você chega lá, trabalhou o dia inteiro. Você fez um esforço tremendo. Aí chega o chefe, o líder, e fala assim, o que você fez? Você está doido? Aí você está lá todo empolgado porque você trabalhou, você carregou caixa de um lado para o outro, você está suado, você está cheirando mal, você está cansado, você trabalhou igual um doido. Você trabalhou igual um doido. Mas segundo o teu coração, segundo o que você achava que tinha que ser feito ali, não é assim que a gente trabalha. Dentro de uma corporação, não é assim que funciona. Existem diretrizes. Tudo tem um jeito. Quando você trabalha numa empresa que não tem diretrizes, meu Jesus amado, que sufoco. Você está lá, querendo trabalhar, mas não tem como. Mas quando eu trabalho com Deus, quando eu trabalho para Deus, é na intimidade com Ele que eu recebo todos os direcionamentos. Lucas 10:38 diz que, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado sozinho todo esse serviço aqui, tanta louça para lavar, a mesa para arrumar, tem que terminar ali de assar os pães, tem que fazer um monte de coisa. E será que ela não deveria estar me ajudando? O Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ela fez a escolha certa. Na fé cristã, a oração é a escolha certa. A intimidade é a escolha certa. Eu estou bem, a oração é a escolha certa. Algo muito complicado está acontecendo, a oração é a escolha certa. Mais do que o serviço, mais do que ser um dizimista fiel, é ter intimidade de fato com o Senhor. Lá em Lucas 18, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância, ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus.
Olha o que diz esse final do texto. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Na presença de Deus, com o coração correto, você vai saber quem você é. O Senhor vai te dizer o que você precisa, o que você precisa crescer. Segundo fundamento, é que você deve fazer um compromisso inegociável de gastar um tempo consistente e significativo a sós com Deus em oração contínua. Uma oração ininterrupta, contínua. Sabe, eu não faço uma oração outra e hoje, amanhã nós continuamos a conversa. Nós não fazemos uma oração a cada dia, nós fazemos praticamente uma conversa que começa na segunda e quando chega no domingo, ela foi numa crescente, você foi direcionado. Você mudou o seu entendimento, você está pedindo diferente, porque você, na intimidade com Deus, você recebeu do céu, do Pai, do coração de Jesus, do Espírito Santo de Deus, o direcionamento que você precisava. Nenhum crente deve desenvolver uma vida poderosa de oração e bíblica, jamais vai conseguir sem gastar tempo de qualidade na presença de Deus. Tendo terminado, um dos seus discípulos perguntou: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Na presença de Deus é onde eu aprendo. Pedro sabia, os discípulos sabiam quem poderia de fato ensiná-los a orar. Um compromisso absoluto. E ali, a motivação maior na minha oração é: venha o teu reino, a tua vontade. E muitas vezes sendo sincero, porque eu falo do Senhor da minha vontade. Quando eu falo do Senhor da minha vontade, eu posso receber um carimbo, uma chancela, o Senhor falando: deixa comigo que eu vou agir e essas coisas vão acontecer. Ou então Deus fala: essa não é a minha vontade. Muda o teu coração, muda o seu pedido. Você está pedindo coisas erradas, você não sabe pedir. Você tem que aprender a pedir, Jesus está falando. Você tem que entender que existe, sabe, algo que vai simplesmente proteger o seu coração de ir para a presença de Deus e simplesmente ser uma atitude egoísta. Não, eu quero ir para a presença de Deus. E eu já começo a falar: Pai, eu estou aqui. Espírito de Deus, conduz a minha mente, o meu coração, porque eu quero conversar contigo sobre a minha família. Eu quero conversar contigo sobre coisas que eu tenho sentido. Eu quero conversar contigo sobre coisas que eu tenho pensado. Eu quero conversar contigo sobre fulano, que está passando uma luta muito grande. Eu quero conversar contigo sobre o casamento do meu irmão, da minha irmã. O casamento querido lá do meu pequeno grupo. Porque eu quero ver a manifestação de Deus, Pai. Agora me diga, Pai, como é que eu vou ajudar? Como é que eu faço? E ali você vai, e Deus vai direcionando o seu coração, e ali Deus vai, de repente, dizer para você: pode se aquietar, pode confiar em mim, porque eu estou agindo. Não se preocupe. Não tenha sobre si nenhuma ansiedade, porque quem está cuidando de você sou eu. Tiago 4:3 diz: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Eu vou para a presença de Deus para quê? Para pedir a minha prosperidade financeira, para quê? Porque eu posso ir para a presença de Deus, sim, para pedir por uma prosperidade financeira que eu preciso, que é uma necessidade real, e você acha que Deus não conhece a sua necessidade real e Ele vai ficar bravo quando você pedir e fazer um pedido pessoal? Já viu aquele que fala: eu nunca peço, eu só agradeço? Coitado, que acha que não precisa pedir, porque a Bíblia nunca falou para você: quando você for para a presença de Deus, você só agradeça. Mas a Bíblia fala: peça. E o Pai que está no céu, que ouve a sua oração, te responderá. A gente precisa entender isso. Paulo orava
por seu povo, pelos amigos, pelos discípulos, pelos filhos da fé. As orações de Paulo são muito interessantes de ser analisadas. Efésios capítulo 3, uma oração extraordinária de Paulo, quando nós entendemos homens que entenderam o quanto que a oração era fundamental no ministério dele, o quanto o ministério deles foi relevante, homens que se ausentavam para orar, os grandes nomes que você já ouviu ao longo da sua fé cristã, os homens, sabe aquela lista que começa em Hebreus capítulo 11 e que vai adiante e vem até hoje, porque aquela lista não parou, os heróis da fé, os homens que provaram a Deus, os homens que provaram uma vida de oração, essa lista não cessou. Aquela lista começa com Abraão, vai colocando os patriarcas, aquela lista vai falar dos grandes nomes que são registrados na Bíblia, mas a gente pode acrescentar na lista de Hebreus 11. Homens como o Spurgeon, homens como Hudson Taylor, homens como Moody, homens como Carlos Finney. Gente que teve uma experiência extraordinária de fé. Gente que provou. Não sei se vocês têm conhecimento, na história, costuma-se dizer, por exemplo, que Calvino morreu de orar. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Calvino morreu de tanto orar. Sabe por quê? Porque era muito frio na região que Calvino, o lugar que ele habitava. E ele subia na torre para orar pela cidade todos os dias. E diz que ele passava aproximadamente 4 horas orando. Alguns graus abaixo de zero, muita neve. Então, ele desenvolve um problema no pulmão e ele morre em função dessa enfermidade. Por isso que se diz que ele morreu de orar. A friagem que ele passou. Talvez, será? Calvino era um homem muito inteligente. Você acha que ele não tinha consciência do perigo? Só que ele escolheu orar. Só que as orações de Calvino nunca foram em vão, porque foram, sim, atendidas. Calvino mexe com as estruturas sociais do seu país, da sua nação. Ele é um homem reconhecido pelo governo. Por quê? Porque ele via necessidades de mudanças importantes na cidade, na estrutura, nas leis. E ele orava intensamente por aquilo. A sós com Deus em oração constante é o lugar onde nós precisamos estar. Há um texto de Jeremias 29:13 que diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aí tem uma frase de John Bunyan que diz assim: na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. A oração é um lugar de verdade. A oração é um lugar de transparência. A oração é onde eu falo para Deus exatamente o que está no meu coração. E eu deixo Deus conduzir. A oração é lugar de verdade. A oração não é uma ação de religiosidade. A oração é um bate-papo, é uma conversa de direcionamentos do Pai. Então, isso é muito importante. Tem uma história que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, de uma menininha refugiada no Canadá, que ela estava fazendo as orações dela, e ela terminou dizendo, Senhor, cuida da minha mãe, porque ela está lá na Itália. A menininha está no Canadá, minha mãe está lá na Itália. E a Itália estava sendo bombardeada, e ela sabia disso. Cuida para que nenhuma bomba caia aonde a minha mãe está. E ela falou, Senhor, cuida do meu pai, porque ele está na guerra, como soldado. Cuida para que nada de mal aconteça. E ela vai falando, cuida do meu tio Wilbert. Cuida para que eles também sejam protegidos da guerra. E ela está orando, de repente ela faz uma pausa. E ela fala, Senhor, se cuida. Porque se acontecer alguma coisa contigo, todos nós estamos perdidos. Eu acho que tem sinceridade nessa oração, né?
Preocupada com todo mundo, resolveu se preocupar com Deus também. Terceira e última coisa. Uma vida poderosa de oração requer um entendimento claro dos desafios humanos e dos desafios espirituais. A vida de oração equilibrada nos faz fortes para vencer a carne, a minha natureza, a natureza pecaminosa, a minha rebeldia, a desobediência, que para mim é uma possibilidade. A vida poderosa de oração, ela me faz enfrentar a vida como ela é, com todos os desafios. A vida poderosa de oração me faz trilhar caminhos, às vezes, momentos ruins, momentos difíceis, momentos de luta. Isso pode ser com a minha nação, pode ser com a minha família, pode ser na minha igreja, pode ser em mim, pode ser no meu coração, pode ser um momento de enfermidade, pode ser uma luta que eu estou vivendo na minha casa, pode ser alguém que eu amo muito e que não está vivendo os melhores dias, mas a vida de oração me fortalece para isso. Mateus 26, 41 diz: vigiem, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, essa é fraca. Então, orem, porque a carne é fraca. Ore, porque você é fraco. Ore, porque há grande possibilidade de você cometer delitos e pecados, tomar decisões erradas. Mas a vida de oração também me prepara para a vida espiritual. Esse universo espiritual. Vida de oração equilibra, nos empodera para guerrear, e existe uma guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra hostes espirituais malignas, contra o reino das trevas. Efésios 6, capítulo 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Em tudo nós vamos ficar firmes. Sabe por quê? Preparados. Para quê? Para uma luta. Então, Satanás vem. Ele anda ao redor como buscando a quem possa tragar. É verdade? É a Bíblia que diz, não sou eu. Então ele anda assim, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele, como um leão, faz isso. E o leão passa, às vezes, dias observando ali aquela manada que está por perto. E ele vai observar, e quando eles atacarem, eles sabem exatamente que animal eles vão abater. Por quê? Porque aquele animal que eles abateram, ele demonstrou fragilidade. Ele está mais lento. Ele deve estar com algum casco ferido e machucado. Ele não tem a mesma agilidade, não está demonstrando a mesma força dos outros. Se o diabo anda em redor, observando a igreja, quem que ele vai atacar? Quem está mais fraco. Quem está mais perdido aí, mais longe, mais desconectado. Quem não está firme na sua fé e no seu propósito. Philip Brooks, ele diz uma coisa, ele fala assim: nunca oro suplicando cargas mais leves, mas ombros mais fortes. Não preciso ir para a presença do Senhor simplesmente no sentido de retira de mim toda possibilidade, qualquer pessoa. Não é isso que talvez você precise orar, mas é falar: Senhor, me prepara para enfrentar todas as pessoas que podem ser usadas pelo inimigo na minha vida ou na vida de qualquer pessoa, e que eu tenha como ajudá-las, e que eu tenha como contribuir. Então, fortalece, Senhor, durante essa luta, durante essa enfermidade, fortalece as minhas pernas, porque eu quero caminhar, eu quero guerrear, eu quero marchar. Durante
esse tempo de crise, Senhor, que eu estou passando, diante dessa situação que eu tenho orado, fortalece o meu coração, porque eu quero vencer. Eu queria, já que nós estamos falando sobre oração, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria terminar orando. Eu creio que nós precisamos orar. Lucas 21:36 diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem, independente do que vem. Nós estamos vivendo os últimos dias, eu creio nisso. Os dias são difíceis. Cada dia parece que fica mais difíceis. Isso é um problema para nós? Não. Isso é um problema para todo aquele que não entendeu que Jesus está voltando e que Ele vai rasgar o céu e que nós vamos subir. Nós somos arrebatados. Me capacita, Senhor, para mim não ser um apóstata. Me capacita para mim enfrentar as lutas. Me capacita para mim enfrentar o meu subconsciente, o meu consciente, o meu emocional. Eu não quero fraquejar, eu preciso de Ti para vencer. Feche seus olhos. Eu queria pedir que você fale com Deus agora e diga para o Senhor assim: Senhor, eu quero pedir perdão, porque muitas vezes a batalha surge, mas eu estou negligenciando. No tempo de qualidade contigo, na intimidade. Muitas vezes os problemas acontecem dentro da minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, na empresa que eu trabalho. E muitas vezes, diante desses problemas, eu sou só um negligente, que não tem conversado contigo sobre essas coisas. Se surge uma situação nova, ela é uma situação nova. Você não tem como saber, adivinhar. Mas se você está na presença do Senhor, Ele é o Deus do discernimento. Você vai enfrentar essas situações de uma forma diferente. Fala para o Senhor: Pai, eu quero mais tempo na sua presença. Tempo de verdade, de qualidade contigo. Eu quero equilíbrio entre as coisas que acontecem no dia, sejam elas coisas naturais aqui, sejam espirituais. Eu quero que a minha vida espiritual seja conectada contigo, para que eu seja forte para vencer todas essas coisas. E agora eu queria que a gente orasse, mas eu quero pedir para você que você pense em algo que é um assunto urgente, que você ainda precisa conversar com Deus hoje sobre isso. Você já deveria ter conversado com Ele hoje sobre isso. Algo na sua vida, na sua história. Quem sabe é algo contigo. Quem sabe é um vício. Quem sabe é uma fraqueza. Quem sabe é a sua fé. Você precisa falar com Jesus sobre a sua fé. Porque o inimigo tem lançado dúvida e muitas vezes essa dúvida, ela rouba a sua alegria, ela traz a incerteza no seu coração. E você precisa falar com Jesus sobre a dúvida que você tem. Ou sobre as dúvidas que você tem. Quem sabe a questão que você precisa trazer aqui na frente é uma questão que há tempos você tem orado, falado com o Senhor, e isso ainda não, você não recebeu a vitória. E eu queria que você fosse sincero com você mesmo, e você falasse, respondesse para você: você tem sido verdadeiro na sua vida de oração com relação a esse tema, a esse assunto? Você está lá como aquela mulher que não está importunando o juiz, que está lá enquanto o juiz não julgou a causa dela, ela não saiu daquele lugar, e ela ficou lá, e ela perturbou tanto o juiz que o juiz: deixa eu resolver, para ela ir. Você tem perseverado? Talvez você tenha alguma coisa, e nós queremos terminar orando, e orando pelo seu casamento. Precisa que o Espírito de Deus visite a sua casa. Talvez sejam os seus filhos, a sua filha, o seu filho. Tem uma preocupação, tem um desgosto aí. Tem alguma coisa que tem ferido você, que tem entristecido. A minha pergunta é: você está lá diante do Pai, orando? Nós vamos orar mais uma vez por isso. Você vai orar.
Você vai colocar diante de Deus. Tem alguém que está doente, você fala, eu queria tanto que essa pessoa fosse restaurada, fosse curada. Você tem uma enfermidade e você crê que Deus pode curar. Eu queria convidar você para trazer essa causa aqui, para a gente terminar esse culto orando e celebrando. Traz para cá, traz alguém, traz a sua vida aqui, coloca aqui diante do Senhor. Fala, pastor, o mês de julho vai ser um mês diferente, um mês especial, um mês onde eu vou me dedicar, eu vou aceitar todos os desafios que foram colocados, eu vou orar todos os dias pela igreja do Senhor, eu vou buscar o Senhor e vou gastar pelo menos 20 minutos, 30 minutos na presença de Deus todos os dias. Eu vou jejuar na quarta-feira. Ah, pastor, eu nunca jejuei. Eu vou jejuar pela primeira vez. Vem para cá, traz aqui, fica aqui. Fala, eu estou aceitando o desafio de mudar a minha vida de oração. Eu estou vindo aqui na frente pedir perdão, porque quando eu oro a minha fé não é tão bonita, tão profunda assim. A minha fé não é tão real quanto aquela que eu tenho encontrado nas Escrituras Sagradas. E eu quero orar com fé. Quando eu falar com Deus sobre algo que é algo muito sério na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, eu quero orar sabendo que o meu Deus já está agindo. Está agindo. Eu quero ter a fé do centurião que diz, olha, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua e o meu servo já está sendo restaurado, ele já está sendo curado. E você vai orar falando, Senhor, eu sei que basta uma palavra sua para essa realidade mudar. Basta uma palavra sua, Jesus. E por isso eu estou falando contigo, eu estou conversando contigo, eu estou apresentando ao Senhor a minha causa, a minha necessidade. Então, acredite de coração. Vamos orar? Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus de provisão, Deus de poder. Sabemos que o Senhor é aquele que escuta as nossas orações, que é aquele que nos corrige, que nos direciona, que tira às vezes de nós uma conversa meio egoísta, egocêntrica, e nos ensina a ser intercessores, a nos importar com as pessoas. Às vezes o Senhor nos ensina que aquilo que nós estamos pedindo não é bem o que a gente precisa, que nós temos necessidades e coisas mais importantes para falar contigo na tua intimidade. E eu quero me posicionar, primeiro orar por cada um aqui, e pedir que todos os queridos que estão aqui, que não têm uma vida de oração consistente, não sabe o que é um acordar de noite, não sabe o que é dobrar um joelho, Pai, no meio da madrugada e clamar ao Senhor. Alguém aqui que não está tendo prazer em se encontrar contigo. Pessoas aqui que talvez faz tempo que não derramam uma lágrima na tua presença pela vida de alguém. Quem sabe alguém da sua casa, quem sabe o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, já nem chora, já nem ora mais, porque já entregou aquele filho para a perdição, aquela filha para a perdição. Nós, Pai, nós estamos como igreja reunidos aqui e nós declaramos para o Senhor que, Pai, como filhos, aqueles que foram alcançados, nós não vamos aceitar Satanás entrar nas nossas vidas, nas nossas casas, para roubar, para desvirtuar as nossas crianças. Nós não vamos aceitar os nossos adolescentes sendo confundidos na sexualidade deles. Nós não vamos aceitar casais se divorciando ou separando, dizendo que são evangélicos, e evangélicos são aqueles que seguem o evangelho. Nós não vamos aceitar o inimigo entrar e destruir o sentimento, o relacionamento de amor, destruindo as famílias. Nós não vamos aceitar a embriaguez tomando conta do coração de pessoas que nós amamos. Nós não vamos aceitar ver os nossos jovens sendo iniciados no alcoolismo e muitas vezes se envolvendo com coisas muito mais complicadas ainda. Se é que existe isso? Nós não vamos aceitar frieza espiritual. Nós não vamos aceitar pessoas que não têm a alegria e a oportunidade de te adorar em espírito e em verdade, no culto,
ou lá no secreto, no pequeno grupo ou no seu quarto. Nós não vamos aceitar uma igreja que vem culto no domingo, mas que durante a semana não é uma testemunha viva. Pai, nós clamamos como igreja para que o Senhor avive os nossos corações. Nós clamamos para que o Senhor continue enviando pessoas, mas restaurando pessoas. Nós queremos sim receber qualquer pessoa que está ferida e machucada em qualquer lugar da cidade. Nós não queremos olhar para elas, julgá-las pelo pecado, julgá-las pela crise, julgá-las pelos problemas que ela tem, mas não nos levantarmos em oração, estendermos as mãos e declarar que Tu és o Deus da salvação, da cura, do milagre, da restauração, que o Senhor muda a sorte, muda a história de qualquer pessoa nesse lugar aqui. Não deixa ninguém viver um cristianismo frio, medíocre, mas transforma a nossa atitude, o nosso jeito. Coloca, Deus, nos nossos lábios as Tuas palavras. No momento que estivermos orando, coloca na nossa mente a Tua vontade, para que a gente persiga isso e fale sobre isso, e fale contigo e fale com os outros, Pai, a respeito das coisas do céu. Nós não vamos aceitar Satanás entrando, Deus, e oprimindo. Nós não vamos aceitar, Deus, tantas pessoas precisando ser discipuladas e capacitadas, e a Tua igreja muitas vezes simplesmente cruzando os braços. Nós não vamos aceitar divisões, nós não vamos aceitar nada. Nós não estamos interessados, Pai, no cristianismo da internet, dos artistas, dos famosos, dos influenciadores. Nós queremos que esse povo que está aqui, que Te conhece, que Te busca todos os dias, sejam os influenciadores que transformam vidas. Eu oro por todos aqueles que estão aqui que sofrem por alguma causa, por alguma questão, por algum pecado que se repete, que faz aniversário, que parece um bichinho de pelúcia que essa pessoa carrega durante a vida. O Senhor é Deus que visita, que sopra e que restaura. Nós queremos ver a manifestação do Teu poder, assim como os nossos irmãos que têm uma enfermidade. Nós queremos vir aqui para poder contar o milagre, contar a cura, a restauração. O Senhor é Deus de milagre, é Deus de prodígio. Nós não estamos aqui para determinar, nós estamos aqui para dizer que nós amamos o suficiente para interceder, Deus, e para perseverar, falando contigo sobre queridos da nossa família, pessoas que estão sim engambeladas, que estão aprisionadas. Pai, nós temos pessoas que nós conhecemos, mas que hoje vivem numa situação de pródigo, e como igreja tem pais aqui clamando por seus filhos, tem filhos clamando por seus pais, que querem ver a conversão, a restauração. O que eles querem ver, o sonho desses filhos é ver o seu pai tomado pelo Espírito Santo de Deus, embriagado pelo Espírito, é ver a sua mãe embriagada pelo Espírito, é ver o seu pai levantando as mãos para adorar o Senhor em Espírito e verdade, é ver a sua mãe com o joelho dobrado, Pai, clamando e sustentando a família dela, os queridos dela em oração. Nós cremos nisso tudo, Pai, sabemos disso. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, porque Tu és o Deus, o Todo-Poderoso, aquele que não há outro igual, nome sobre todo nome. Nós nos entregamos aqui como igreja. Agora visita aqui, visita os corações. Nos dê um mês de julho de avivamento, nos dê um mês de julho de comprometimento, nos permita nos unirmos para orar. Pai, fale conosco através desse livro, Pai, um livro tão precioso. Eu Te louvo pela vida do Gregory Frizel, pastor tão querido, um pastor batista já idoso, maduro, e que escreveu, e que recebeu, e que compartilhou tantas coisas, Pai, conosco, Pai. Eu Te louvo pela vida dele, da família dele. Eu abençoo a família do Gregory Frizel. Recompense aquele homem por tudo que ele já fez pela Tua igreja, e nos permita experimentar as coisas que estão ali naquele livro. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, mas muito, muito, muito agradecido, porque sabemos que o Senhor nos ouviu. Eu sei que o Senhor ouviu o coração de cada um aqui. Eu sei que o Senhor ouviu a súplica, aquilo que foi apresentado agora diante da Tua mesa, Pai.
Agora faz o teu mover em cada coração. Desperta. Dá uma semana diferente. Que as pessoas que estão perto percebam e vejam, Deus, a atitude de alguém que fala contigo, alguém que clama, alguém que ora. Tu és o Deus da nossa salvação. E nós oramos agradecidos. E oramos em nome de Jesus. Amém.